O ano era 1221. Na próspera cidade de Merv, localizada no que hoje é o Turquemenistão, uma mulher chamada Fátima apertava o seu filho recém-nascido ao peito, enquanto o chão, sob os seus pés, tremia com o trovão de 1000 cascos. O rico centro comercial, outrora lar de mais de 1 milhão de almas, tinha se tornado uma armadilha mortal. De acordo com as crônicas do historiador persa Juvaini, os guerreiros mongóis tinham dado aos habitantes da cidade uma escolha que não era escolha nenhuma: renderem-se completamente ou enfrentarem a aniquilação total. Fátima tinha ouvido as histórias de outras cidades. Ela sabia o que significava a rendição. Os mongóis dividiriam a população em grupos. Os artesãos e artífices qualificados seriam poupados, marcados para a escravidão e recolocação. As jovens seriam reclamadas como concubinas. Os homens seriam executados. Os idosos e os enfermos seriam massacrados onde estavam. Mas aqueles que resistiam enfrentavam algo muito pior. Enquanto os tambores mongóis batiam o seu chamado rítmico para a morte, Fátima fez a sua escolha. Ela não esperaria para ver em que grupo a sua família seria categorizada. Registros históricos contam que ela levou o seu filho à torre mais alta da cidade e, com lágrimas a correr-lhe pelo rosto, sussurrou uma oração antes de se lançar no vazio. O seu corpo e o do seu filho recém-nascido juntou-se aos milhares de outros que em breve cobririam as ruas de Merv num mar de sangue e ossos. O que aconteceu a seguir seria lembrado por séculos como uma das destruições mais sistemáticas e completas de vidas humanas na história registrada. O fim trágico de Fátima não foi um incidente isolado de brutalidade em tempo de guerra. Foi parte de um sistema calculado e metódico de guerra psicológica que tinha sido aperfeiçoado por um homem e os seus descendentes através do maior império contíguo que o mundo alguma vez conhecera. Os mongóis não se limitaram a conquistar territórios. Eles conquistaram o próprio conceito de resistência, através da cultivação deliberada do terror absoluto. O que o registro histórico revela sobre Gengis Khan e os seus sucessores desafia todas as noções romantizadas da guerra medieval. Este não era o combate honroso de cavaleiros e cavalaria. Isto era um massacre industrializado, manipulação psicológica e aniquilação cultural, executadas com uma precisão que não seria vista novamente até aos horrores mecanizados do século XX. O Império Mongol, estendendo-se da Europa Oriental ao Oceano Pacífico, foi construído não apenas sobre a superioridade militar, mas sobre uma fundação de atrocidades documentadas tão sistemáticas e difundidas que civilizações inteiras simplesmente deixaram de existir. Historiadores modernos estimam que as conquistas mongóis resultaram na morte de aproximadamente 40 milhões de pessoas, cerca de 11% da população mundial na época, mas os números por si só não conseguem captar o verdadeiro horror do que os mongóis desencadearam sobre o mundo. O verdadeiro terror residia nos seus métodos, nos seus rituais de conquista e na sua transformação deliberada da guerra de um meio de expansão territorial para uma forma de arte do sofrimento humano. O que se segue é a verdade documentada de como o medo se tornou a arma mais devastadora dos mongóis. A abordagem mongol à conquista era diferente de tudo o que o mundo medieval tinha encontrado. Onde outros exércitos procuravam capturar cidades e reclamar as suas riquezas, os mongóis aperfeiçoaram uma estratégia totalmente diferente. Eles tornaram a rendição mais apelativa do que a resistência, garantindo que a resistência significava não apenas a morte, mas algo muito mais horripilante. De acordo com os relatos detalhados preservados em A História Secreta dos Mongóis e corroborados por fontes persas, chinesas e europeias, a doutrina militar de Gengis Khan foi construída em torno de um princípio simples: tornar o custo da desafia tão insuportável que os inimigos futuros se submeteriam sem lutar. Isto não era meramente tático, era guerra psicológica elevada a uma forma de arte. O processo começava muito antes de os mongóis chegarem aos portões de uma cidade. Sobreviventes de territórios previamente conquistados
seriam deliberadamente libertados e enviados à frente como mensageiros vivos do terror. Estas testemunhas traumatizadas chegariam à próxima cidade, alvo com relatos tão horríveis que muitas comunidades se renderiam imediatamente ao ouvir o trovão que se aproximava dos cavalos mongóis. Mas para aquelas cidades que escolheram resistir, os mongóis tinham desenvolvido uma abordagem sistemática para quebrar a vontade humana. As táticas de cerco por si só foram concebidas para maximizar o impacto psicológico. Os mongóis cercariam uma cidade completamente, cortando todas as rotas de fuga, e depois posicionariam as suas máquinas de cerco à vista dos defensores. Mas o aspecto mais perturbador era o uso de escudos humanos. Civis capturados de conquistas anteriores eram forçados a operar o equipamento de cerco e a absorver as flechas dos seus próprios compatriotas, que defendiam as muralhas. O registro histórico do cerco de Nishapur, em 1221, descreve como os engenheiros mongóis, sob a direção da filha de Gengis Khan, Alakai Beki, forçaram civis capturados a construir as próprias catapultas que destruiriam a sua pátria. Aqueles que recusavam eram esfolados vivos à vista tanto dos defensores como dos outros cativos. Aqueles que cumpriam eram prometidos a uma morte rápida após a queda da cidade, uma promessa que, por vezes, era cumprida. Esta tortura psicológica servia a um duplo propósito. Quebrava o espírito dos soldados defensores que eram forçados a matar o seu próprio povo e demonstrava aos trabalhadores cativos que a cooperação, embora em última análise fútil, poderia pelo menos poupá-los a um sofrimento prolongado. Os mongóis tinham transformado o desespero numa arma. Quando uma cidade finalmente caía, quer por conquista, quer por rendição, os mongóis promulgavam rituais que foram concebidos não apenas para afirmar o domínio, mas para refazer psicologicamente a própria identidade da população conquistada. Estas cerimônias de subjugação foram meticulosamente documentadas por historiadores da corte e representam alguns dos exemplos mais perturbadores de desumanização sistemática na história registrada. O processo começava com o que os comandantes mongóis chamavam de a triagem. De acordo com relatos sobreviventes do cronista persa Ata Malik Juvaini, toda a população de uma cidade conquistada seria levada para uma grande planície fora das muralhas. Oficiais mongóis, frequentemente acompanhados por escribas e intérpretes, dividiriam então as pessoas em categorias com a fria eficiência de comerciantes de gado. Artesãos qualificados, metalúrgicos, engenheiros, escribas e artífices. Eram marcados com giz branco e separados para serem realojados noutras partes do império. Estes indivíduos enfrentavam uma forma de escravidão sofisticada, a sua experiência valorizada, mas a sua liberdade permanentemente perdida. Jovens mulheres e crianças consideradas adequadas para serviço doméstico ou concubinato eram marcadas com giz vermelho. Homens aptos eram divididos em dois grupos: aqueles que poderiam servir como soldados em futuras campanhas mongóis, e aqueles que representavam uma ameaça potencial. Mas o aspecto mais perturbador deste processo era a sua precisão deliberada. As famílias eram separadas de acordo com a lei mongol, não por acidente ou caos, mas como uma questão de política. O registro histórico da conquista de Samarcanda descreve como os oficiais mongóis forçavam os membros da família a testemunhar a categorização uns dos outros, garantindo que cada pessoa compreendesse o seu destino e o destino dos seus entes queridos com clareza absoluta. Aqueles marcados para a execução não eram mortos imediatamente. Em vez disso, eram forçados a cavar as suas próprias valas comuns enquanto as suas famílias observavam. O historiador persa Rashid al-Din documentou como os soldados mongóis contavam os condenados, garantindo que cada vala pudesse acomodar exatamente 50 corpos, maximizando a eficiência enquanto minimizavam o trabalho necessário para o enterro. Os condenados eram então executados em grupos, com os membros da família forçados a observar até que chegasse a sua própria vez. Isto não era crueldade aleatória,
Era uma guerra psicológica calculada, concebida para quebrar o espírito de futuros oponentes que ouviriam estes relatos. Os mongóis entendiam que um inimigo aterrorizado era muito mais valioso do que um morto. Os mongóis não se limitavam a praticar o terror. Eles o codificaram em lei e o transformaram numa forma de comunicação que transcendia as barreiras linguísticas. A Yasa, o Código Legal de Gengis Khan, continha disposições específicas para o uso sistemático do medo como ferramenta de governação, criando o que historiadores modernos reconhecem como o primeiro exemplo documentado de terrorismo, patrocinado pelo Estado em escala continental. Sob a lei mongol, o conceito de punição coletiva foi elevado a um princípio fundamental de justiça. Se um único indivíduo num território conquistado mostrasse desafio, comunidades inteiras poderiam ser responsabilizadas. O registro histórico das crônicas chinesas descreve como os administradores mongóis selecionariam famílias aleatórias de regiões rebeldes e as executariam publicamente, não por qualquer crime específico, mas para demonstrar o preço da resistência. Mas talvez o aspecto psicologicamente mais devastador do domínio mongol tenha sido a manipulação da própria esperança. Os mongóis espalhariam deliberadamente falsas promessas de clemência, encorajando líderes da resistência a renderem-se com garantias de tratamento justo. Estas promessas foram meticulosamente documentadas na correspondência mongol, preservadas em arquivos chineses e persas, e revelam uma compreensão sofisticada da psicologia humana. O destino do príncipe khwarasmiano Jalal ad-Din exemplifica esta estratégia. Após anos de guerra de guerrilha contra as forças mongóis, ele foi finalmente induzido a negociar através de intermediários que lhe prometeram passagem segura e uma posição de autoridade sob o domínio mongol. Fontes contemporâneas descrevem como o próprio Gengis Khan participou nestas negociações, demonstrando o aparente respeito pela habilidade militar de Jalal ad-Din e oferecendo termos detalhados para a sua integração na estrutura de comando mongol. Quando Jalal ad-Din finalmente concordou em reunir-se, foi recebido com uma cerimônia elaborada. Registros mongóis descrevem um banquete que durou 3 dias, durante o qual o príncipe foi tratado como um convidado de honra. Foi-lhe dada roupa fina, presentes valiosos, e até lhe foi permitido manter a sua guarda pessoal. Só no 4º dia lhe foi comunicado que a sua execução tinha sido agendada para o amanhecer. A tortura psicológica não terminou aí. Jalal ad-Din foi forçado a testemunhar a execução dos seus guarda-costas e conselheiros, um por um, ao longo de várias horas. Cada execução foi realizada usando um método diferente. Alguns foram estrangulados, outros decapitados, outros ainda foram pisados por cavalos. O príncipe foi feito para entender que a sua própria morte viria por último e que a sua forma dependeria do seu comportamento durante as execuções precedentes. Isto não era simplesmente crueldade por si mesma. Todo o processo foi documentado e os relatos foram deliberadamente disseminados por toda a região. Futuros líderes da resistência saberiam exatamente o que os esperava, não apenas a morte, mas a destruição sistemática da própria esperança. A conquista mongol de Bagdade em 1258 representa talvez o exemplo mais completo da sua abordagem sistemática à aniquilação cultural. A cidade, que tinha sido o coração intelectual do mundo islâmico por mais de 5 séculos, tornou-se o local do que cronistas contemporâneos descreveram como o apagamento completo da civilização humana. Sob o comando de Hulagu Khan, neto de Gengis Khan, o cerco mongol a Bagdade durou apenas 12 dias, mas a destruição que se seguiu continuou por semanas e foi documentada com perturbadora precisão tanto por administradores mongóis quanto por testemunhas sobreviventes. Os mongóis tinham transformado o massacre sistemático numa forma de processo burocrático, completo com quotas, horários e medições de eficiência. De acordo com o cronista Ibn al-Fuwati, que testemunhou a destruição em primeira mão, os mongóis dividiram a cidade em secções e atribuíram unidades específicas a cada área.
Cada unidade recebia uma quota diária de execuções para cumprir, e supervisores mongóis realizavam inspeções regulares para garantir o cumprimento. Os corpos não eram descartados aleatoriamente, eram organizados em pilhas sistemáticas de acordo com a idade e o gênero, criando um macabro inventário da destruição. Mas o aspecto mais horripilante do massacre de Bagdade foi o tratamento dos mongóis aos tesouros intelectuais da cidade. A Casa da Sabedoria, que continha a maior coleção de livros e manuscritos do mundo medieval, não foi simplesmente queimada. Em vez disso, os mongóis forçaram os estudiosos e bibliotecários a participar na destruição da obra de uma vida. Relatos contemporâneos descrevem como soldados mongóis levavam livros aos estudiosos e exigiam que eles explicassem os seus conteúdos. Se os livros continham conhecimento militar ou informações administrativas que pudessem ser úteis ao Império Mongol, eram separados para tradução. Todos os outros, obras de filosofia, poesia, teologia e ciência, que representavam séculos de realização intelectual humana, eram rasgados página por página. Os estudiosos foram forçados a rasgar os seus próprios trabalhos com as próprias mãos, enquanto soldados mongóis contavam as páginas para garantir que nada fosse escondido ou preservado. Aqueles que citaram ou mostraram emoção foram espancados. Aqueles que recusaram foram executados imediatamente, e os seus colegas foram forçados a continuar a destruição enquanto passavam por cima dos seus corpos. O rio Tigre, segundo múltiplas fontes históricas, correu negro de tinta durante dias, à medida que os manuscritos destruídos eram lançados na água. Isto não era simbolismo acidental. Os mongóis compreendiam o impacto psicológico de forçar intelectuais a participar na destruição do próprio conhecimento. Talvez nenhum aspecto da conquista mongol revele a sua abordagem sistemática à guerra psicológica mais claramente do que o seu tratamento das crianças. Os mongóis reconheceram que controlar a próxima geração era essencial para prevenir futuras rebeliões, mas os seus métodos iam muito além da simples doutrinação ou escravidão. O registro histórico de múltiplos territórios conquistados descreve uma prática que os mongóis chamavam de a renovação, a separação sistemática de crianças das suas famílias e a sua integração forçada na sociedade mongol através de trauma cuidadosamente concebido. Isto não era rapto aleatório, era um programa sofisticado de transformação cultural através de manipulação psicológica. Crianças entre os 7 e os 12 anos eram consideradas ótimas para este processo. De acordo com registros administrativos mongóis preservados em arquivos chineses, estas crianças eram submetidas a uma sequência específica de experiências concebidas para quebrar a sua ligação à sua cultura de nascimento e forjar uma nova identidade centrada inteiramente na lealdade ao Império Mongol. O processo começava com o que os educadores mongóis chamavam de o testemunho. Crianças selecionadas eram forçadas a observar a execução dos seus pais, mas eram simultaneamente informadas de que esta morte era o resultado da falha dos seus pais em compreender a lei mongol. As crianças não eram apresentadas como vítimas, mas como sobreviventes que tinham sido escolhidas para uma vida melhor devido ao seu potencial superior. Após o testemunho, as crianças passavam por o ensino, um período de educação intensiva em costumes, língua e táticas militares mongóis. Mas esta educação era acompanhada por uma degradação sistemática da sua cultura de nascimento. As crianças eram recompensadas por denunciarem as suas antigas crenças e punidas por qualquer demonstração de nostalgia ou luto pelas suas famílias perdidas. O aspecto mais perturbador deste programa era a sua eficácia. Registros históricos de todo o Império Mongol descrevem antigas crianças cativas que se tornaram alguns dos mais implacáveis executores do domínio mongol. Estes indivíduos, criados desde a infância para ver as suas culturas de nascimento como inferiores e a sua identidade mongol como uma forma de salvação, frequentemente retornavam às suas pátrias como administradores
ou comandantes militares. A sofisticação psicológica desta abordagem revela a profunda compreensão mongol do desenvolvimento humano. Eles tinham descoberto que as crianças podiam ser transformadas não apenas em súbditos leais, mas em agentes ativos da sua própria destruição cultural. Estas crianças convertidas seriam frequentemente mais brutais para com as suas antigas comunidades do que os soldados mongóis nativos, impulsionadas por uma necessidade psicológica de provar a sua lealdade à sua identidade adotada. Crônicas contemporâneas descrevem como estas crianças convertidas seriam deliberadamente designadas para governar ou ocupar as suas regiões de nascimento, criando uma forma de tormento psicológico para a população sobrevivente que ia além da simples ocupação militar. Pais que se tinham escondido durante a conquista inicial poderiam encontrar-se governados pelos seus próprios filhos, agora transformados em estranhos que viam a sua cultura de nascimento com desprezo. O aspecto mais perturbador do Império Mongol não era a sua brutalidade, mas a lógica distorcida que governava as suas contradições. Gengis Khan e os seus sucessores criaram uma sociedade que podia demonstrar simultaneamente uma notável tolerância e um genocídio sistemático, muitas vezes dentro do mesmo território conquistado, e por vezes no mesmo dia. O Código Legal Mongol, a Yasa, continha disposições que pareceriam progressistas, mesmo pelos padrões modernos. A liberdade religiosa era garantida em todo o império. Os comerciantes eram protegidos por lei, independentemente da sua origem étnica. As mulheres podiam possuir propriedades, iniciar divórcios e servir em posições de comando militar. Os mongóis estabeleceram o primeiro sistema postal internacional, promoveram o comércio entre continentes e criaram um sistema de avanço baseado no mérito que ignorava as barreiras de classe tradicionais. No entanto, estas mesmas leis coexistiam com regulamentos que codificavam o assassinato em massa como procedimento administrativo padrão. A Yasa especificava que qualquer cidade que resistisse ao domínio mongol por mais de 3 dias poderia ser completamente destruída, com cada habitante executado independentemente da idade, gênero ou estatuto social. O mesmo quadro legal que protegia as minorias religiosas também impunha a escravização sistemática de populações consideradas resistentes à autoridade mongol. Esta contradição não era acidental. Era uma estratégia calculada, projetada para maximizar tanto a obediência quanto o terror. Os mongóis entendiam que a esperança podia ser uma arma tão poderosa quanto o medo, mas apenas quando ambos eram cuidadosamente controlados e empregados em combinações precisas. O tratamento das mulheres na sociedade mongol exemplifica este paradoxo mais claramente. As mulheres mongóis gozavam de liberdade e autoridade sem precedentes dentro do Império. Podiam liderar exércitos, governar províncias e participar plenamente na tomada de decisões políticas. O registro histórico contém inúmeros exemplos de rainhas e princesas mongóis que exerciam poder genuíno e comandavam o respeito de subordinados masculinos. Mas este estatuto elevado aplicava-se apenas a mulheres mongóis de etnia. Mulheres de territórios conquistados enfrentavam um destino completamente diferente, um que era determinado não pelas suas qualidades individuais, mas pela sua utilidade percebida para o império. Jovens mulheres atraentes poderiam ser selecionadas como concubinas para nobres mongóis, uma posição que oferecia conforto relativo, mas impotência absoluta. Mulheres qualificadas, curandeiras, professoras ou artesãs poderiam ser preservadas pela sua experiência, mas despojadas de quaisquer direitos legais ou estatuto social. A vasta maioria das mulheres conquistadas enfrentou violência sexual sistemática que não era simplesmente tolerada, mas oficialmente encorajada como um método de destruição cultural. Manuais militares mongóis, preservados em tradução chinesa, contêm instruções específicas para o estupro organizado de populações femininas como um meio de quebrar o espírito de resistência em territórios conquistados
A sofisticação psicológica desta abordagem revela quão profundamente os mongóis compreendiam a conexão entre trauma individual e identidade coletiva. Ao criar um sistema onde o mesmo império que elevava algumas mulheres a posições de poder sem precedentes brutalizava simultaneamente outras com base puramente na origem étnica, eles demonstraram que a proteção e a perseguição eram ambos privilégios a serem concedidos ou retirados à vontade. Este paradoxo estendia-se a todos os aspectos do domínio mongol. Eles promoviam o comércio internacional, enquanto destruíam sistematicamente centros comerciais. Eles encorajavam a troca intelectual, enquanto queimavam bibliotecas. Eles estabeleceram leis, protegendo viajantes enquanto mantinham simultaneamente uma doutrina militar baseada na punição coletiva de populações inteiras. A realização mais perturbadora é que estas contradições não eram o resultado de políticas inconsistentes ou fações concorrentes dentro do império. Elas eram a criação deliberada de um sistema concebido para manter as populações conquistadas num estado de incerteza psicológica permanente, nunca sabendo se a obediência traria proteção ou perseguição, avanço ou aniquilação. 7 séculos se passaram desde as últimas grandes conquistas mongóis, mas a paisagem psicológica que criaram continua a moldar a compreensão humana de poder, medo e sobrevivência. Os métodos pioneiros de Gengis Khan e aperfeiçoados pelos seus sucessores estabeleceram modelos para o terror sistemático que seriam refinados e repetidos ao longo da história subsequente, desde as brutalidades calculadas da conquista colonial aos horrores industriais do século XX. O verdadeiro legado do Império Mongol não reside nos territórios que conquistou ou nas rotas comerciais que estabeleceu, mas na sua demonstração de que a própria civilização humana podia ser transformada em arma. Os mongóis provaram que a cultura, os laços familiares, a fé religiosa e a realização intelectual, todas as coisas que definem a identidade e o significado humanos, podiam ser sistematicamente viradas contra si mesmas para criar obediência através do desespero. Evidências arqueológicas modernas continuam a revelar a extensão da destruição mongol. Cidades que foram descritas por cronistas contemporâneos como completamente obliteradas foram encontradas exatamente como descrito, não meramente danificadas ou abandonadas, mas deliberada e completamente apagadas. O registro arqueológico mostra evidências de destruição sistemática que exigiu enorme coordenação e recursos, confirmando que a abordagem mongola à conquista foi, de facto, tão metódica e abrangente quanto os relatos históricos sugerem. Mas talvez o aspecto mais arrepiante do legado mongol seja quão completamente as vozes das suas vítimas foram silenciadas. As perspectivas preservadas nas crônicas históricas vêm, principalmente de observadores que sobreviveram porque eram úteis ao Império Mongol. Administradores, tradutores e colaboradores, cujos relatos naturalmente enfatizavam a eficiência e o sucesso mongóis. As vozes de pessoas comuns que experimentaram a conquista mongol e viveram para contá-la são notavelmente raras no registro histórico. Este silêncio é, por si só, uma forma de evidência. Sugere que o sistema de terror mongol foi tão eficaz em quebrar o espírito humano que deixou para trás populações traumatizadas demais para preservar as suas próprias histórias. Culturas inteiras aprenderam a sobreviver, esquecendo, apagando as suas próprias memórias de resistência e identidade em favor de qualquer narrativa que os seus conquistadores considerassem aceitável. O Império Mongol acabou por colapsar, como todos os impérios, mas as técnicas psicológicas que ele pioneou revelaram-se muito mais duradouras do que as suas estruturas políticas. O uso sistemático da esperança e do desespero como instrumentos de controlo, a instrumentalização dos laços familiares e da identidade cultural, a transformação da própria sobrevivência numa forma de colaboração, estas inovações sobreviveram ao império que as criou e continuam a ecoar através da história humana. Quando Gengis Khan morreu em 1227, o seu funeral foi conduzido de acordo com a tradição mongol.
cada pessoa encontrada pela procissão fúnebre era morta para garantir que a localização da sua sepultura permaneceria secreta para sempre. Mesmo na morte, o poder do grande Khan era medido pelo silêncio que ele podia impor, pelas vozes que ele podia eliminar, pelas histórias que ele podia impedir de serem contadas. Esse silêncio, mais do que qualquer monumento ou memorial, permanece a sua realização mais duradoura. Lembra-nos que os maiores horrores da história humana nem sempre são preservados em pedra ou celebrados em cânticos. Por vezes, fatos sobrevivem apenas como lacunas no registro, como perguntas que já não podem ser feitas, porque ninguém permanece que se lembre das respostas. Que outra civilização conseguiu transformar o próprio conceito de misericórdia numa arma de guerra, tornando a rendição em si uma forma de tortura psicológica que poderia ser mais devastadora do que qualquer derrota em campo de batalha?